racionais, tá? Nós já sabemos, vamos lá, quais são os conjuntos que até então eu conheço. São esses dois conjuntos, né? O conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros, não é isso? O conjunto dos números naturais, que é esse círculozinho azul aqui menor, é o conjunto daqueles números mais tradicionais, né? Os números positivos e não decimais. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai sucessivamente. E eu tenho o conjunto dos inteiros, que já é novidade, já é para o sétimo ano, né? Um conjunto que já é visto no sétimo ano. O conjunto dos números inteiros, que basicamente é a união do conjunto dos números naturais com os números negativos. Então, professor, então quer dizer que os inteiros é só esses números aqui, negativo? Menos 0, menos 0 não existe, tá? Menos 1, menos 2, menos 3, eu errei aqui, desculpa. Menos 4, menos 5, menos 6 e assim vai sucessivamente. É apenas esses números, professor? Não, tá? Não é apenas esses números, não. É porque esses números eles são exclusivamente inteiros. Por isso que ele está nessa região aqui de fora. Mas todo número que está dentro dos naturais também já está nos inteiros. Nós vimos aqui na aula passada. Tá? Então, os números inteiros, nesse caso em questão, é quem? É o menos 1, menos 2, menos 3 e esses números aqui de dentro. 0, 1, 2 e 3, tá bom? Então todos esses números eles pertencem ao conjunto dos inteiros. Ok. E por fora eu tenho esse outro conjunto aqui, que entre aspas é novo para vocês. Na verdade vocês já estavam estudando esse conjunto, já estudaram isso no sexto ano, só que vocês não denominaram ele, vocês não nomearam ele como racional, tá? Mas a gente vai fazer isso na aula de hoje. Vamos definir o que é um racional e vamos entender basicamente como é que funciona esse conjunto, tá? Então, esse novo conjunto dos números racionais, tá? Não é a borda não, tá? O nome do conjunto mesmo é racionais. Ele é representado por esse símbolo Q, tá? Esse Qzinho aqui de quociente, tá? Esse Q vem de quociente, que já dá a ideia de uma divisão, tá? Então, basicamente, o que são os números racionais? São todos os números que são representados na forma decimal. Aqueles números que podem ser escritos na forma de fração são definidos como números racionais. Beleza? Então vamos lá, de mais uma vez, tá? São todos os números que são representados na forma decimal. Então qualquer número decimal, fracionário que você vê, pode definir esse número como racional. Só que uma coisa muito interessante, muito importante de falar, é esse aqui também, ó. E são aqueles números que podem ser escritos na forma de fração. Então, muita gente às vezes olha para o número, sei lá, vamos esquecer o sinal por enquanto, tá? Eu olho para o número 0,3, vamos supor que esse número é positivo. 0,3 e consegue definir esse número como racional. Sim, mas se eu pergunto para você, sei lá, 3, só o número 3, o número natural 3, o número inteiro 3, bem, até porque o 3 é os dois no caso, tá? Ele também pode ser classificado como racional? Pode. Tá? Até porque a definição de racional é o seguinte, ó, todo número que é número decimal ou número fracionário, ou que pode ser escrito na forma de fração. Professor, mas o 3 não é decimal e o 3 não é fracionário. Beleza, mas ele pode ser escrito na forma de fração. Como assim? Se você pegar a fração 6 e dividir por 2, no caso fração é divisão, tá pessoal? Se você pegar a fração 6 sobre 2, 6 meios, fração 6 meios resulta em 3. Então o resultado 3, ele pode não ser uma fração, mas ele é resultado de uma fração. Ele veio de uma fração, a fração no caso 6 sobre 3. Tá? 6 sobre 2, desculpa, 6 meio. Tá? Então esse resultado ele é uma fração. Ele pode ser escrito na forma de fração. Então ele é decimal também, ele é racional também. Tá? Então, professor, o que faz parte desse conjunto? Vamos lá. Número decimal, número fracionário e todo número que pode ser escrito na forma de fração. No caso, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, assim vai sucessivamente. Professor, mas esses números não são naturais? Perfeito. Perfeito. Ou seja, olha aqui, o que é natural já é racional também. Lembra que o que é natural já é inteiro? Mas também o que é natural já é racional. Agora vamos pegar os inteiros.
Menos 2. Menos 2 é um número decimal? Aqui, decimal? Não, não é. Menos 2 não é decimal. Só que o menos 2, eu posso escrever o menos 2 na forma de fração? Será que é possível escrever o menos 2 na forma de fração? É possível. Se você pegar menos 6 e dividir por 3, quanto é que dá menos 6 dividido por 3? Dá menos 2. Menos 6 dividido por 3 dá menos 2. Então, o valor menos 2 aqui, ele não é uma fração, mas ele pode ser escrito sim, na forma de fração. Então, ele é racional. Opa, mas menos 2 também é inteiro. O que isso quer dizer? Olha aqui, qualquer número inteiro que você pegar também vai ser racional. Tá? Então, aquele círculo que nós utilizávamos antes entre os naturais e os inteiros, ele também vai ser utilizado para os racionais, que é o conjunto que está aqui do lado de fora. Beleza? Então, todo número natural é inteiro, vocês já sabiam disso. E agora, todo número inteiro vai ser também racional. Beleza? Todo número inteiro também é racional. Professor, mas eu sei que existe isso aqui, o senhor já explicou, isso aqui eu já vi na sala de aula, já fiz um monte de questões sobre isso na sala, que existe número inteiro que não é natural. Será que é possível acontecer a mesma coisa para os racionais? Existe racional que não é inteiro? Ou seja, número aqui lá de fora? Tá vendo aqui que tem, né? Então a resposta já tá clara. Sim, existe. Quem são esses números que são racionais, mas não são nem inteiro e logicamente não são naturais? Qualquer número decimal. Tá? Lembrando que número inteiro tem que ser o quê? Exato. Exato. Número natural tem que ser exato. Racional não. Racional pode ser exato, não exato, fração, não fração, positivo, negativo, não tem nenhuma restrição. Beleza? Então qualquer número que é decimal, ele vai estar exclusivamente contido nos racionais. Exclusivamente contido nos racionais. Ou seja, ele não vai ser nem inteiro nem natural. Beleza? Então, por exemplo, lembrando, tá, que racional pode ser tanto positivo quanto negativo. Beleza? Tanto positivo quanto negativo. Então, o número menos 2,5 é um número negativo, mas só porque ele é negativo, ele não vai ser obrigatoriamente inteiro. Por quê? Lembrando que inteiro não pode ser decimal. E aqui é. Então, nesse caso aqui, menos 2,5, menos 2 inteiro e 5 décimos, ele, para ser mais correto, ele vai ser exclusivamente racional. Beleza? A fração menos o meio, ou menos 0,5, menos 5 décimos, menos 5 décimos, ele vai ser exclusivamente racional também. Porque ele não pode, lembrando que ele não pode ser decimal. Beleza? Então, todos esses números que estão aqui fora são valores decimais. Então, nesse caso, são valores apenas racional. Pessoal, acho que deu para entender, tá? Vamos lá. Definição. Acho que eu pulei um slide. Não, tá certo. Definição matemática, tá? Definição matemática para o que seria um número racional. O número racional seria basicamente todo número que eu posso escrever nessa forma aqui, ó, A sobre B, tá? Onde A e B são números, tá? São valores que pertencem aos inteiros, tá? Tem que pertencer aos inteiros, ou seja, pode ser positivo ou negativo, só que tem que ser exato. Então essas minhas frações tem que ser valores exatos. Eu acho que ninguém tem o hábito de ver a fração menos 3,2 sobre 4,1. Ninguém tem o costume de ver um tipo de fração dessa, né? Uma fração decimal. Nós vamos utilizar números inteiros para representar essas frações, tá? Números exatos. E por obrigação, B tem que ser diferente de zero. Na maioria das vezes, pessoal, você vai ver isso aqui, até o nono ano você vai ver muito isso. Em uma fração, o denominador sempre tem que ser diferente de zero. Beleza? Nunca pode ser zero. Lá na frente a gente vai entender por que isso acontece. Beleza? Mas sempre em uma fração, o denominador aqui nunca pode ser zero. Então, no caso, o B não pode ser zero. Pode ser negativo, menos 1. Pode ser positivo, 1. Assim vai por diante. Mas zero ele jamais pode ser. Tá? Então, a definição para um número racional, basicamente, é qualquer número, matematicamente falando. Depois eu vou dizer como é que você vai fazer na prática. Definição para o número racional. Qualquer número que pode ser escrito na forma de fração. Tá? Qualquer número que é fração ou que pode ser escrito na forma de fração. Quem faz parte do conjunto desses números? Números positivos, números negativos, números decimais, números exatos, números fracionários,
Então, eu posso me arriscar a dizer, eu acho que eu consigo falar isso para vocês, que até o momento, para vocês, racional é todos os números que você conhece. Eu vou dizer assim, eu vou me arriscar a falar isso. Que os números racionais são todos os números. Qualquer número que você pensar agora é racional. Pode ter certeza. Essa turma é sala para o 7º ano. Então eu me arrisco a falar isso. Que os números racionais é todo número que você pensar agora. Qualquer número que você pensar, o mais aleatório que seja, você vai perceber, caraca, mas não é verdade. Você vai perceber que esse número vai ser racional. Se você pensar 1 bilhão, 2,40, nem existe esse número, mas 1 bilhão,45. 1 bilhão,45, não sei. Ele é racional. 3,24.232. Ele é racional, tá? Esse número, a forma de ler esse número também não está correta, tá, pessoal? Só estou dando um exemplo para vocês. 1,38, racional. 7 sobre 3, racional. Mais 2,4, racional. Menos 37 sobre 42. Qualquer número que você imaginar aí na sua cabeça, eu me arrisco a dizer que ele é racional. Professor, então, eu posso dizer, agora eu vou confundir vocês, eu posso dizer que os números racionais são todos os números? Não. Eu posso dizer para você, eu vou me arriscar a falar isso, que os números racionais são todos os números que você conhece. Aí sim. Meu professor, então quer dizer que eu já tenho 12 anos, 11 anos, e ainda tem número que eu não conheço? Tem, cara. Você vai aprender isso daqui a 2 aulas. Você vai aprender que existe sim números que você ainda não conhece. Tá? Só para adiantar um pouquinho, se você quiser pesquisar no livro, chama-se número irracional. Tá? E além dos racionais, você ainda vai conhecer outros. Mas até o momento, sim. Qualquer número que você pensar agora, ele vai ser racional. Beleza? Vamos continuar aqui. Números decimais com finitas ordens decimais e extensão finita. Tá? Pessoal, aqui eu tenho isso aqui é questão de prova, tá? Lembrando que as atividades vai valer como nota de trabalho, tá, pessoal? Então, façam as atividades do livro. As atividades do CLES em forma de TD vai valer como nota de prova, beleza? A avaliação bimestral de vocês vai ser o TD, tá? As atividades do TD. Então, isso aqui vai cair no TD. Depois eu vou ver se eu faço uma aula só para tirar dúvida de questões que eu vou passar. Mas, ó, atenção que isso aqui é questão de TD barra prova, consequentemente, tá? Então, preste atenção, vamos lá. Isso aqui também já é visto no 6º ano, tá? A única diferença do 6º ano para o 7º é que entra esse sinal aqui, galera. Não muda muita coisa, não. Tá? A gente vai ver como é que soma fração de novo, subtrai fração de novo. É fração, professor, fração, cara. Aprenda a gostar de fração. Lá na frente você vai ver que fração é coisa, é um presente de Deus, tá? Mas você vai ver que é. Então vamos lá, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou transformando o número decimal em fração. Lembra que todo número pode ser escrito da forma de fração? Pronto, é isso que eu estou fazendo. Estou pegando o número decimal, que é racional, tá? Tudo isso aqui é racional, galera. Tudo que é fração e que é decimal é racional. E até que não é decimal também é racional. Você vai acabar de ver comigo, tá? Então eu estou transformando o número decimal em um número fracionário. Beleza? Estou pegando o número decimal e escrevendo esse número decimal na forma de fração. Então eu tenho aqui a fração, o número decimal 0,3, transformando esse número em forma de fração seria 3 sobre 10, ou 3 décimos, tá? 3 décimos, transformando em fração, seria 3 sobre 10, que equivale a 3 décimos. Professor, como é que eu faço essa transformação? Vamos lembrar. Costumo dizer assim, você aprender mais rápido, tá? No numerador, você vai escrever esse número aqui, sem vírgula, sem nada. E você vai desprezar os zeros que tem à esquerda da vírgula. Então, escrever esse número sem o zero e sem a vírgula fica só 3. Confere? De novo, você vai reescrever esse número que está aqui no numerador, só que sem vírgula, sem nada. Os zeros que está à esquerda da vírgula você despreza. Ou seja, você não precisa botar 0,3, só 3. Sobre, sempre vai ter o número 1. Porque eu chamo isso aqui, isso se chama fração decimal. O que é uma fração decimal? É uma fração que tem como denominador 10? Não é isso não, tá? Fração decimal é uma fração que tem como denominador múltiplo de 10. Ou seja, 10, 100, 1000, 10.000 e assim vai. Então são frações decimais. Então sempre vai ter o número 1. Confere? 10, 100, 1000, 10.000, 1 milhão, 100 mil. Sempre vai ter o número 1. Então você vai escrever 3 sobre, sempre coloca o número 1 e você vai contar quantos números tem depois da vírgula.
Só isso. Quanto número tem depois da vírgula? Só um. A quantidade de números que tem depois da vírgula é a quantidade de zeros. Então ficaria 3 sobre 10. Deu para entender? Outro exemplo. 0,25 ou 25 centésimos. Como é que eu escrevo esse número em forma de fração? Despreza tudo que está à esquerda da vírgula. Escreve esse número do jeito que está, sem vírgula nem nada no numerador. Está aqui, 25. Sobre, coloca sempre o número 1, está aqui. Quantos números tem depois da vírgula? 2, significa 2 zeros. Acabou. 25 centésimos, 25 sobre 100. Lógico que essa fração dá para simplificar. Professor, tem que simplificar, meu amigo? Desde o sexto que eu digo, não pergunte mais isso. Toda fração tem que simplificar, se for possível, beleza? Não é opcional um negócio desse. Você tem que simplificar se for possível. Dividindo tudo isso aqui por 25, né? Dividindo em cima e embaixo por 25, 25 dividido por 25 dá 1. 100 dividido por 25 dá 4. Então, a fração irredutível, nós chamamos de fração irredutível, é 1/4. Tranquilo? Último exemplo aqui, o exemplo 3, eu tenho menos 0,75, ou da forma correta, menos 75 centésimos. Tá? Transformando isso na forma de fração, seria menos 75, lembrando, escreve o número que está aqui sem vírgula nem nada, sobre o número 1. Quantos números tem depois da vírgula? 2 números depois da vírgula. Então, 2 zeros. Tá? Então, fica menos 75 sobre 100. Simplificando isso daqui, dá para dividir por 25, né? Também. Então, 75 dividido por 25 dá 3, 100 dividido por 25 dá 4. Beleza, galera? Continuando. Aqui entra um mistériozinho para vocês, tá? Esse problema aqui é um pouco mais complexo. Acho que eu vou deixar para o 8º ano. Existem, mas eu vou comentar com vocês, tá? Existem algumas frações que quando você divide vai dar um número infinito. Um exemplo de fração está aqui, 3 exemplos, mas se você pegar a fração, o número 10 dividir por 3, faz a conta no caderno. Eu vou falar isso de novo para que você não tenha já a resposta aqui. Pega 10 divide por 3. Tenta finalizar essa conta, você não vai conseguir. Você vai encontrar 3,33333 infinito. Esse número infinito, nós chamamos esse número infinito de dízima periódica. O que é uma dízima periódica? O que é uma dízima? Dízima significa dízima, tá? Significa um número infinito. Beleza? É isso. Periódico vem de periodicidade, ou seja, sequência. Ele vai ter uma sequência, vai ter uma ordem de sequência, tá? Para esse número infinito. Então, uma dízima periódica seria um número infinito e organizado. Não é um número infinito aleatório qualquer. Ele tem uma sequência, um padrão, tá? Então, por exemplo, quando você divide 10 por 3, vai dar 3,3333 infinitamente. Então, ele seguia uma sequência, seguia um padrão. Isso é uma dízima, porque ele é finito, periódico, ele segue uma sequência. Tá? Esses números, que são chamados de dízimas periódicas, eles também são classificados como racional. Professor, mas por que eu sei que ele é racional? Oxe, é só tu pegar o seguinte, volta um pouco no tempo. 3,333, como é que tu conseguiu esse número? Tu conseguiu dividir no 10 por 3. E 10 por 3 é fração, 10 sobre 3. Então, se 3,333 ele veio de uma fração, olha aí, ó, lembra a definição de número racional? Qualquer número que pode ser escrito na forma de fração. Então, se você dividir 10 por 3, você vai ter uma dízima. Conclusão, uma dízima é resultado de uma fração. Então, isso é racional. Beleza? Então, mas isso aqui a gente vai ver bem direitinho no 8º ano. Beleza? Que isso aqui é para o 7º ainda. Eu só vou comentar o que é uma dízima, mas tem como a gente transformar. Lembra que aqui, ó, eu estou transformando número decimal em fração. É possível fazer a mesma coisa, tá? Pegar uma dízima e transformar em fração. Mas ainda não é para vocês, tá? Aqui está a definição, tá, de número racional. Tá? Já foi explicado isso aqui também, tá? O conjunto dos números racionais é representado pela letra Q maiúsculo, que representa o quociente, tá? Aqui está a definição que já foi vista antes, tá? Os números, aqui só que essa parte aqui, pessoal, é uma parte mais matemática, tá? Uma definição matemática da situação, mas ela vai explicar basicamente o que eu tô querendo dizer para vocês, tá? Então, o número racional, tá? Ele vai ser o número x, se esse número x ele também puder ser escrito na forma a sobre b, ou seja, vamos supor que esse x é um número 2. Tá? Então, esse 2 ele é igual a 4 sobre 2. Então, isso é racional. Onde A e B são inteiros. 4 é inteiro e 2 é inteiro. E o B tem que ser diferente de 0. Ó. Lembra desse subconjunto? O que esse subconjunto representa? Hein? Inteiro não nulo. O que é um inteiro não nulo?
tanto o número positivo quanto o número negativo, com exceção do zero. Ou seja, b nunca pode ser zero. E tem que ser inteiro, porém não pode ser zero. Tá? Então, isso aqui é só a definição do que nós vimos. Essa parte é interessante, ó. Na verdade, eu fiz isso mesmo. Eu coloquei de novo a imagem lá agora, tá? Que vai explicar isso aqui de novo. Ó. Que os naturais estão contidos nos inteiros e os inteiros estão contidos nos racionais. Quer ver como eu coloquei de novo? Putz, não coloquei. Tá? Mas essa parte aqui, ela vai revisar, né? Ela vai explicar novamente aquela imagem lá do início, tá? Essa imagem aqui, que os naturais estão contidos dentro dos inteiros e os inteiros estão contidos dentro dos racionais. Pessoal, representação geométrica da... Deixa eu dar uma olhada aqui no time. Beleza, dá para falar um pouquinho só. Representação geométrica na reta numérica, tá? Dos números racionais. Basicamente funciona da mesma forma. Da mesma forma que você conhecia os inteiros, tá? No centro da reta numérica você tem o zero. À direita da reta numérica você tem os números positivos. E à esquerda da reta numérica você tem os números negativos. A diferença é que agora vai ter número fracionário. Aí vai complicar um pouquinho, tá? Número decimal, número exato, número positivo, negativo, logicamente, tá? Então vai ter uma mistura de várias formas de escrever os números, beleza? Não vai ser apenas números exatos. Pessoal, e na dúvida, como é que eu faço? Primeiro, você tem que saber comparar número decimal. Primeira coisa, tá? Você tem que saber comparar os números decimais. Por exemplo, se você pegar o número 7,2. Não, eu vou pegar o número 7,21, por exemplo. 7,21. E o número 7,3. Quem que é maior? 7,21 ou 7,3? E aí, galera? Pensa aí. Quem é maior? 7,21 ou 7,3? Se você falou 7,21, parabéns, você errou. Parabéns nada, né? Não é 7,21. Professor, mas 21, ó. Professor, não, professor tá errado. Presta atenção, pessoal. 7,21 e o outro número é 7,3. Lógico que o 7,21 é maior, professor. Tá ficando louco? 7,1, da onde que o 21 é menor que o 3? Não é assim que faz, cara. Para você comparar número decimal, a primeira coisa que você tem que ter é quantidade de casas decimais iguais. O que são casas decimais? São números depois da vírgula. E no número 7,21, tu tem dois números depois da vírgula, o 2 e 1. Tá vendo a câmera? Tá aqui. Você tem dois números depois da vírgula, o 2 e 1. Agora no 7,3 só tem 1. E a primeira coisa que você vai fazer, 7,21 aqui, 7,3 aqui. Aqui. Bugou foi tudo agora. Então a primeira coisa que você tem que fazer é igualar a quantidade de casas decimais. Tá? Então, se aqui no 7,21 eu tenho duas casas e no 7,3 eu só tenho uma, que é o 3, a primeira coisa que eu tenho que fazer é igualar, ou seja, esse uma casa decimal eu tenho que colocar mais uma casa decimal. Como é que eu faço isso? Preenchendo com zeros. Então, quando você tem o 3 aqui, preenche com zero para poder ficar com a mesma quantidade de casas, vai ficar o quê? 30. Então, tu tem agora, olha aqui, 7,21 e 7,30. Quem é maior? O 30. Então, volta para o número original, que é o 7,3. Então, na verdade, o 7,21 não é maior que o 7,3. Ele é menor. O 7,3 é maior que o 7,21. Beleza? Na dúvida, você vai contando a ordem das casas. Você vai, tipo, o número que está mais perto da vírgula, ele tem mais importância. Vamos dizer assim. Então, 7,21. Qual é o primeiro número depois da vírgula? 2. Beleza. Qual é o primeiro número depois da vírgula do outro número? 3. Então, 3 é maior que 2. Então, fica fácil assim também. Tá? Você vai pela sequência das casas decimais. Tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer... Só que o problema, galera, é que eu estou pegando dois números simples. 7,21 e 7,3. E aqui, não. Aqui tu tem ó, número decimal, número fracionário. É aqui que vai complicar. Aí não coloquei número, botei aqui o menos 1, número exato, tá? Número exato. Nesse caso aqui, esse menos 1 tá na posição errada. Tem que tá aqui. Então, tá errado mesmo. Esse menos tem que estar aqui. Mas despreza esse sinal, tá? É para ser positivo mesmo aqui. Porque esse valor aqui vai dar 0,33 infinito.
Isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar 1,2. Então dá maior que 1. Então aqui é positivo, tá? Aqui, esse aqui é positivo. Então o problema nesse caso aqui em questão é que tem várias formas de números diferentes. Então qual é a dica que eu te dou? Pega todos os números que não são decimais, ou seja, o que é fração, e transforma em decimal. Como é que eu faço isso, professor? Dividindo. Não tem outra história. Se você souber de cabeça, ótimo. Por exemplo, 7 meios dá 3,5. Beleza? Ótimo. Se você não sabe, pega o papel, pega a caneta ou o lápis e vai fazer a conta. Tem que pegar 7 e dividir por 2. Depois que você obter todos os números decimais, aí você vai utilizar as técnicas que eu acabei de explicar das casas decimais. Como comparar número decimal. Então é um pouco demorado isso daqui. Você vai ter que pegar esse número aqui, ó, 4 e dividir por 5. Só para revisar aqui bem rápido. Professor, como é que eu vou dividir 4 por 5? Que o 4 é menor que 5. Coloca 0, no quociente e um 0 lá no 4, ou seja, fica 40. 40 dividido por 5, 8. Então isso aqui vai dar menos 0,8. Tá? Menos 0,8. E aqui menos 0,25, 0, 1 terço. Divide também. Dá 0,33 infinito. 5 sobre 4, 7 sobre... Então é isso. Você vai pegar todas as frações e vai transformar em número decimal. É o conceito. Existem outras formas de fazer. Tá? Depende muito da situação. Mas eu acho que essa forma é a forma mais, assim, correta, né? Correta, mas a forma que provavelmente você não vai errar. É mais difícil você errar dessa forma, tá? Mas existem outras formas também. Eu aconselho você fazer isso. Dá um pouquinho de trabalho, mas é mais garantido você ter êxito na questão, tá? Então, transforma os números fracionários em números decimais. Ok, a partir daqui, galera, a gente vai iniciar as operações, tá? Adição, subtração, multiplicação, divisão, potência e radicação. Vai ficar para a próxima videoaula. Então, só para a gente poder revisar aqui um pouquinho. O que são os números racionais? Qualquer número que pode ser escrito na forma de fração, tá bom? Qualquer número que pode ser escrito na forma de fração. Esses números podem ser decimais, fracionários já direto, podem ser exatos também, positivos ou negativos, ok? Então é isso. Lembrando que os números naturais estão contidos nos inteiros, você já viu isso, e os inteiros estão contidos nos racionais. E existem racionais que não são inteiros. Quem são eles? As frações não exatas, os números não exatos, para ser mais exatos, tanto os decimais quanto as frações não exatas.